Olá, bom dia a todos, a todas. Muito obrigado por sua presença aqui nessa live, nessa palestra. Nós vamos falar sobre novas tecnologias, então, para a aprendizagem e as oportunidades que essas novas tecnologias nos oferecem, mesmo quando você tem aprendizagens específicas, como é o nosso caso, né, com o público católico, né, que nós atendemos. Tem pessoas aqui de vários lugares, muito obrigado. Vou compartilhar aqui a nossa tela para organizar aqui a nossa apresentação. Então, sejam todas, né, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia, né, para todos, para todas. Na verdade, como eu disse, então, tecnologias e aprendizagens ao longo da vida, que é um conceito muito interessante, muito importante, não é, para o futuro aí não só o nosso futuro profissional, mas também o nosso futuro pessoal, não é? A maneira como nós, como pessoas, vamos escolher, ou já estamos, evidentemente, escolhendo o nosso futuro, não é? A maneira como nós vamos lidar com esse novo mundo, não é? Que está chegando cada vez mais rapidamente para todos nós. E vamos destacar aqui também, junto com essa questão mais ampla, o papel de uma plataforma que nós estamos lançando hoje, oficialmente, para atender o público católico. A maioria de vocês já me conhecem aí, eu tenho doutorado na área de políticas públicas, sou originalmente, né, psicólogo, biólogo, e sou um dos diretores do Axis Instituto. Os tópicos que nós vamos abordar, eu vou falar primeiro, depois a gente abre para perguntas para vocês, que vocês podem fazer, por favor, através do chat aí do YouTube, e a Karina vai passando para mim, né? Karina, da nossa área de comunicação, está aqui presente conosco. Eu vou falar um pouco mais, de forma mais geral, um pouco, sobre diferentes tecnologias que já estão aqui ou que estão chegando e que vão ser utilizadas, já estão ou que vão ser utilizadas para o ensino, né? E, consequentemente, para a nossa aprendizagem. Depois, um pouco o contrário, ou seja, como que a minha aprendizagem, ou seja, como que uma aprendizagem específica ela pode acontecer, ela pode ser ajudada via novas tecnologias, não é? Primeiro é um campo maior, depois é um campo mais específico. Novas possibilidades de aprendizagens, não é? Eu diria que hoje são quase infinitas possibilidades de aprendizagem. E, finalmente, a nossa plataforma. Como que a nossa plataforma de conteúdo, o Axis, né, se encaixa dentro disso tudo aí, né? Bem, fazendo uma pincelada, então, né, hoje, né, sobre as tecnologias que já existem, né, mas algumas também que estão ainda engatinhando, né, que eu estou chamando aqui de futuras, né? Vou falar um pouquinho sobre elas. Claro que depois vão aparecer outras que hoje a gente não consegue nem visualizar ainda, evidentemente, né? O futuro é exatamente isso que ainda não houve. Algumas estão já sendo engendradas hoje, já existem, né, embriões, mas outras vão vir aí, na verdade, talvez muito disruptivas até, e a gente nem sabe delas hoje em dia. Bem, dentre esse âmbito, né, de muitas tecnologias, uma delas, que está se tornando, na verdade, já a mais comum, são plataformas, né, na internet, como a nossa, né, com imagem, com vídeos, né, diversos, ou voz, os podcasts, né? Então, ou seja, essa fusão, né, essa mistura, essa possibilidade de imagem e voz. Claro que também textos, né? Textos, jogos, né? Também streamings de cursos, de seminários, de lives, como nós fizemos o ano passado, cerca de 50 lives no ano passado, como a gente tem assistido aí, né? Cursos diversos, seminários diversos, né? Isso ao vivo, num streaming, né? Como se fosse aí realmente uma Netflix da educação. Grandes plataformas estão sendo lançadas, outras já existiam, né? Na verdade, essa gama
de oferta, de possibilidades, ela é quase infinita, como eu disse, né? Você pode fazer cursos curtos, cursos longos, mestrados, doutorados, né? Participar de N seminários, né? Isso gerado no mundo todo. Interessante é exatamente isso, essa possibilidade de você ter acesso a coisas que acontecem do outro lado do mundo. Também isso não é novidade já para nós, né? Também conteúdos em todas as áreas do conhecimento. Eu diria que, literalmente, em todas as áreas mesmo do conhecimento. Não é só isso ou aquilo. Na verdade, são muitas áreas, né, do conhecimento que são abordadas, que estão disponíveis hoje. Né? Eu estava pensando essa semana sobre essa palestra aqui, exatamente pensando, me perguntando o que eu, Sebastião, tenho aprendido, não é? Com esses streamings, com essas plataformas, né? Ou seja, isso que eu vou falar se aplica a mim? E aí eu vi que sim, não é? Aplica-se totalmente. Eu tenho feito vários cursos, né? Aí nessas plataformas diferentes, e realmente é algo muito interessante, né, essa possibilidade. E estava pensando até nos aspectos culinários, né, no tanto de receita que a gente pega hoje, por exemplo, pelo próprio YouTube, e aí você pode fazer um bolo, pode fazer um pão, ou seja, há conteúdos em todas as áreas, em todas as dimensões, conteúdos rápidos, conteúdos profundos, conteúdos para reflexão, conteúdos para entretenimento, né? A gente estava mais acostumado, na verdade, com entretenimento, né? Filmes, desenhos, né? Agora não, são os conteúdos também na área educacional propriamente dita, né? Inúmeras, e isso vai crescer muito no futuro, né? Inúmeras possibilidades imersivas, né? De você imergir, mergulhar, na verdade, né? Dentro de cursos diversos. Mais à frente eu vou falar sobre os nossos percursos formativos, que são, na verdade, grandes possibilidades imersivas. Essas possibilidades de imersão, elas vão ser ajudadas, né, por materiais digitais de apoio, uma série de materiais que já tem aí, outros que vão aparecer. Né? Por exemplo, quando nós estivermos lidando mais com realidade virtual de forma mais completa, eu particularmente, por isso que eu marquei aqui em vermelho, né? Eu como educador, como pesquisador dessa área, eu acho, e eu pesquiso realidade virtual, na verdade, desde 1992, 91, por aí, né? Quando fazia um mestrado na UFMG, nessa área de informação, ciência da informação, eu particularmente acho, embora esteja, de certo modo, demorando chegar, eu acho que essa tecnologia de realidade virtual vai ser a mais disruptiva para o processo de ensino-aprendizagem no futuro. Porque, com a realidade virtual, esses materiais aqui de apoio, nós vamos comprar, por exemplo, além dos óculos que a gente já compra hoje, nós vamos comprar, por exemplo, sensores, né, que vão ser colocados pelo nosso corpo, a exemplo desses sensores que são utilizados quando a gente faz, por exemplo, né, um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, né? Nós vamos colocar sensores pelo corpo, vamos entrar num programa de realidade virtual com aqueles óculos de realidade virtual, e aí nós vamos literalmente viver determinadas realidades. Seja, por exemplo, na biologia, fazendo uma viagem por dentro de uma célula, por dentro de um sistema, por exemplo, circulatório, seja na história, vivendo um determinado fato histórico, né? Queda lá, incêndio em Roma, queda da Bastilha, o que quer que seja. Ou seja, nesses programas de realidade virtual, com esses sensores, nós vamos literalmente viver essas realidades a partir da casa da gente, sentados na nossa poltrona, ou alguma até poltrona específica que vai acontecer para a gente ficar mais relaxado, mais deitado. Nós vamos viver essas coisas e esses sensores vão captar e transmitir para nós, a partir do programa de realidade virtual, vão transmitir para nós sensações, calor, frio,
não é? Impulsos, né? Que vão gerar medo, por exemplo. Ou seja, vão ser literalmente realidades vividas virtualmente. E aí cada um vai poder escolher, por exemplo, digamos, algum episódio, alguma coisa de terror, alguma coisa que goste mais, outros não, um passeio, né, de geografia, na área de geografia, na área de turismo, eu quero sobrevoar, por exemplo, um determinado país. Isso vai ser perfeitamente possível e o sentimento nosso vai ser como se nós estivéssemos literalmente voando, por exemplo, sobre aquela paisagem, sentindo o ar e assim por diante. Então, como eu disse, particularmente, eu acredito que isso aqui vai ser mais disruptivo. Claro que ainda está muito caro, né? Tudo está muito caro e ainda está muito no início, mas isso aqui, nos próximos, digamos, 10 anos, 20 anos, vai ser absolutamente disruptivo para o ensino. Realidade aumentada, né? Também isso já está presente aí. Uma série de lojas hoje estão usando já esses princípios, né, de RA, ou realidade aumentada, para vender seus produtos, em que você pode, por exemplo, não só visualizar uma calça, um vestido, um sapato, né, mas você pode apontar a câmera do celular, o seu pé, e aí esse programa, esse software, calça aquele sapato em você. É algo fantástico, não sei se vocês já experimentaram isso ou não, mas é algo muito interessante. Isso está sendo utilizado mais para comércio, mas não tenho dúvida. Isso também está chegando à educação e vai chegar cada vez mais à educação para que a gente possa entender melhor dentro aqui essas possibilidades imersivas que eu falei e melhorar aí o processo, né, de ensino-aprendizagem. Também, né, jogos e desafios. Atualmente eu faço um curso que é muito calcado em jogos e desafios. À noite, né, eu faço um curso que é muito interessante. E, assim, eu diria que 60% dele é calcado em jogos e desafios. Eu estou me referindo a algo para adultos, né, sobre o que eu vou falar mais. Então, é algo muito interessante também. É uma nova forma de aprender. Você aprende, na verdade, praticamente sem perceber que está aprendendo. Também, né, dentro dessas novas tecnologias, inúmeros materiais assíncronos, né, para flexibilidade de horário. Só lembrando aí, o livro, né, nosso antigo amigo livro, né, é um material assíncrono, né? Você tem ele ali, você o abre quando você quer, ou melhor, ele pode ser considerado também síncrono porque ele está ali com você presente, mas ele é assíncrono na medida em que você o lê quando você quer. Né? Ele não se impõe a você, ele fica ali. Né? Mas aqui eu me refiro muito também às coisas gravadas. Você compra um curso gravado ou participa de alguma coisa gratuita gravado, você pode assistir em qualquer momento. Né? Isso dá uma flexibilidade de horário muito interessante. Também eventos síncronos, ao vivo, com interações em tempo real, como nós estamos fazendo aqui. É interessante porque não é um tempo real absoluto, né? Porque eu estou aqui no Zoom e tem uma diferença de tempo, né? Um time lapse, aí um gap, né? entre o Zoom e o YouTube, né? Estou com o YouTube ligado aqui também e ele está me mostrando o que eu falei há uns 2, 3 minutos atrás. Mas esses eventos síncronos com interações ao vivo, né, em tempo real, eles vão ser também, vão continuar sendo populares, né? E aí, tem uma série de conceitos aí subjacentes por trás, não é, na verdade, de todas essas plataformas, todas essas novas tecnologias. Ou seja, isso não está sendo feito também, gente, de forma, digamos assim, ingênua, né, de forma não planejada, não pensada. Por exemplo, né, e grande parte dessa aprendizagem se aplica para adultos. É o caso da nossa plataforma. Nós criamos uma plataforma pensando no adulto, no religioso adulto, não é? Então, se é uma plataforma, por exemplo, pensada para criança, ela vai ter outras características. Aqui, então, quando nós falamos de aprendizagem para adultos, nós estamos lançando mão, na verdade, de conceitos, né, da andragogia. Platão, né, já falava em andragogia, mas não utilizando esse termo propriamente, mas quem cunhou, digamos assim, o termo foi um educador alemão, Alexander Kapp, em 1833.
Mas os princípios de andragogia foram escritos por um americano, um outro educador, Malcolm Knowles, na década de 70. Né? E há alguns princípios aí que ele traçou, digamos assim, que devem fazer parte de qualquer material para ensino de adultos. Né? Um deles, um dos princípios aí da andragogia, é o clima de segurança, ou seja, clima de segurança ao ofertar aquele material. Você saber, não é, que o material é um material sério, que é um material que foi pesquisado, é um material que tem embasamento, é um material que te transmite, digamos assim, uma certa tranquilidade ao lê-lo ou ao assisti-lo. Ou seja, não é um material qualquer, não é um material fake, não é um material falso. Então, a plataforma, o material, precisam trazer de cara, né, digamos assim, como primeira impressão, trazer um clima de segurança. Então, nós do Axis, por exemplo, como a gente já tem, é conhecido, é bastante conhecido aí no mercado, eu espero, né, e é isso que a gente gostaria, que as pessoas se sentissem seguras, né, por exemplo, assistir um curso nosso, ou ao baixar alguma planilha nossa, alguma coisa assim. Também, uma outra coisa importante na aprendizagem, no ensino para adultos, né, é o clima de respeito. Né? Respeito a quem está ouvindo, respeito a quem está do lado de lá, né? Seja na elaboração escrita do material, seja no vídeo, né? No clima geral do vídeo, né? Respeito no sentido de polidez, evidentemente, mas também respeito ao que a pessoa já sabe, a trajetória da pessoa. Né? Todos vocês, adultos e adultas, têm, religiosos ou não, né? Têm toda uma trajetória de vida, inúmeras aprendizagens, né? E isso precisa ser considerado, né? Quando trabalhamos com um material para adultos. Então, é respeito ao outro, à história de vida do outro, ao background, né? A esse histórico do outro, né? Não menosprezar aquilo que a pessoa já traz. Muito importante isso. Também um outro princípio da andragogia é a necessidade. Será que isso que eu estou ofertando atende a alguma necessidade do público? Claro que no nosso caso, ao criar a plataforma e ao criar os materiais que estão nela, nós nos baseamos muito na nossa experiência aí de mais de 20 anos com o público católico, em que a gente, de certo modo, já conhece um pouco as necessidades do público católico, mas aí é algo mais geral, né? Não é necessidade de fulano, cicrano ou beltrano especificamente. Claro que como a plataforma é aberta, né? Aquela pessoa que sentir necessidade de alguma coisa vai buscar lá e ela pode encontrar ou não, né? Mas a gente tem que ter sempre em mente que o conteúdo que nós vamos oferecer, ele deve atender a alguma necessidade da pessoa. Também autonomia, ou seja, a gente precisa se lembrar que quando você lida com adultos, não é? A autonomia precisa ser desenvolvida também na criança, evidentemente, né? Mas é um processo. Nós adultos, nós somos autônomos, né? Também na área de aprendizagem. Ou seja, eu faço o curso que eu quero, o curso em que eu me sinta bem, com o qual eu vá me sentir bem, que vá atender a minha necessidade, mas do qual eu goste, por exemplo. Né? Eu não vou fazer um curso qualquer. Ou seja, eu tenho uma autonomia de decisão sobre fazer ou não fazer determinado curso. Então, isso precisa ser levado em consideração. Também eu tenho autonomia, por exemplo, para fazer o exercício ou não fazer o exercício, para ler tudo hoje, durante o dia, ou ler à noite, ou deixar tudo no final de semana, e aí eu estudo mais no final de semana. Então, essa autonomia é importante ser considerada. Também, e aí, quando a gente fala de respeito, nós estamos falando também um pouco aqui de experiências prévias, ou seja, todo adulto tem inúmeras experiências prévias, e essas experiências são experiências, evidentemente, que proporcionaram aprendizagem, conhecimento. Então, quem cria um material também tem que ter isso em mente, né? As experiências que as pessoas adultas já tiveram. Não pode ser, por exemplo, um material dentro do óbvio, né? Não pode ser a obviedade, tem que ser algo relevante, algo que acrescente, né? E também, né, a andragogia precisa pensar, lembrar-se que é muito importante a reflexão nessa aprendizagem do adulto. Para a criança também, tá? Mas é só porque nós estamos falando aqui do adulto. O adulto, e principalmente o adulto religioso, e nós
sabemos disso muito. Aliás, nós aprendemos muito com os senhores e as senhoras, né, religiosos e religiosas, adultos. Nós aprendemos muito sobre reflexão, sobre discernimento. O que é o discernimento, se não uma reflexão mais profunda, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração, que o adulto gosta, precisa de momentos para refletir. Então, nos nossos cursos, por exemplo, que já estão gravados, que já estão na plataforma, tem vários momentos de reflexão, né? A gente para em alguns momentos e propõe mesmo momento de reflexão, momento de parada, deixa algumas perguntas no ar. Então, esses conceitos aí, esses 6 conceitos de andragogia estão subjacentes a todo o material que é preparado aí para adultos. Lógico que quando o material é para crianças, são os conceitos de pedagogia, né? Mas há outros conceitos, né? Um conceito que está se tornando cada vez mais popular e importante é o conceito de microaprendizagens, ou seja, você aprender por partes, por blocos, né? Você aprender um pequeno pedaço de cada vez. É evidente que na nossa educação, na nossa alfabetização, nas aulas de matemática, química e física, isso já estava lá, de certo modo, presente. Porque o professor, por exemplo, ele dá hoje determinada matéria, né, que a gente falava, ou então a gente como professor, não, eu vou dar essa matéria hoje. Por exemplo, eu como professor de biologia, não, hoje eu vou dar célula, né, que até é uma matéria muito grande, mas eu posso cortar isso e dizer assim, não, hoje nós vamos estudar, sei lá, as organelas citoplasmáticas. Pode ser o conteúdo, por exemplo, de uma aula de biologia dentro de citologia. Isso quer dizer o seguinte, por trás disso tem um conceito de microaprendizagem, que hoje, nas plataformas, nos cursos à distância, isso é cada vez mais levado em consideração. Ou seja, a gente aprende por pequenos blocos que vão se encadeando, formando aqui uma espiral. Lembrem-se, né, de que o axis, o S de axis, né, e axis é eixo, né? A gente tem um eixo, tem aquela espiral, né? Nós acreditamos muito nisso, né? Ou seja, um bloco vai se colocando por cima do outro em volta de um eixo, criando aí uma espiral de aprendizagem, né? Você vai somando o seu conhecimento numa ascensão, né? E aí também, além dessa espiral, existem, né, e é um conceito também subjacente, as trajetórias de aprendizagem encadeadas, né? Um conteúdo se encadeando ao outro ou com o outro, né? Que é o que nosso percurso formativo pensa. Nosso percurso formativo, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele pensa exatamente nessa espiral e nessas trajetórias de aprendizagem, em que as coisas vão se encadeando. Também, já falei um pouco, né? É a aprendizagem autônoma, baseada em materiais de apoio ou suporte. Ou seja, o adulto aprende sozinho, né? O adulto pode querer um vídeo que facilita, pode querer uma planilha, um desenho, isso tudo facilita, na verdade, a gente apreender primeiro o conteúdo para depois construir um significado próprio para a gente, né? Mas é uma aprendizagem autônoma, a pessoa aprende sozinha, aprende à noite, na hora que ela quer, né? Baseada, né, claro, em materiais de apoio ou suporte. Pode ser um livro, né, o nosso amigo livro, que é um material de apoio, né, de suporte para uma aprendizagem autônoma, uma apostila, ou pode ser um material mais sofisticado, mais complexo. Mas esse conceito de aprendizagem autônoma está sempre presente. Também nas plataformas, e vai ser o caso da nossa plataforma, nós vamos trabalhar com um repositório, né, de conteúdos. Ou seja, um local, né, a plataforma nossa, por exemplo, quer se tornar um local de consulta, né, para as congregações que tenham dúvidas em relação à gestão, em relação à governança. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Governança e gestão são 2 grandes guarda-chuvas, né? Ou melhor, é um grande guarda-chuva, a gestão já está dentro da governança, mas que se espalha, né? Que amplia muito aí essa possibilidade de conteúdos. A nossa ideia é o seguinte: qualquer dúvida que o público católico tenha, vá à plataforma do Axis e vai encontrar lá alguma resposta, um repositório de conteúdos específicos. Também, como já falamos antes, um outro conceito importante é a aprendizagem para suprir as necessidades e
essas necessidades fazem com que a pessoa se autodirecione. Nós, como adultos, falamos assim, não, eu quero aprender isso. Como é que eu faço isso? Então, eu vou lá e pesquiso isso no Google, pesquiso isso no YouTube. Né? Ou seja, eu me autodireciono para atender a alguma necessidade que eu tenha. Bom, tendências aí para o futuro, né? Dentro disso, desse panorama que eu estou fazendo, algumas tendências aí que nós sabemos que são inevitáveis, né? E nós já estamos assistindo isso, né? As universidades vão ser cada vez mais virtuais. Elas não vão deixar de existir como universidade física, né? Encontro presencial, mas elas vão cada vez mais se virtualizarem, principalmente para os cursos chamados não práticos, né? O que é isso? Por exemplo, medicina, né? Grande parte de medicina é um curso prático. Grande parte de engenharia é algo prático, né? Você tem que fazer determinadas práticas, assim como química, assim como física, uma boa parte, não todo o curso, né? Mas os cursos mais, digamos assim, teóricos, né? como, por exemplo, história, filosofia, letras, todos os cursos que puderem ser virtualizados vão poder ser virtualizados. E mesmo nos cursos práticos, medicina, engenharia, psicologia, pedagogia, uma boa parte vai ser virtualizado. Já estão sendo virtualizados. Então, há uma tendência de universidades cada vez mais virtuais. Também uma tendência fundamental é essa chamada lifelong learning, né? Ou seja, aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem para a vida toda. A gente inculcar dentro da gente, e a maioria de nós já inculcou isso, né? Já trouxe isso, já aprendeu isso, que nós temos que estudar ao longo da vida toda, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui me assistindo já trouxeram isso, já aprenderam isso, né? Para consigo, né? Para dentro de si, já trouxeram isso para dentro de si. Nós temos que estudar o tempo todo. Também essa aprendizagem vai ser cada vez mais uma aprendizagem sob demanda, para atender aquela necessidade lá. Ou seja, eu vou buscar algo que eu quero, eu vou buscar algo que vai me atender, eu vou buscar algo que vai me ajudar a resolver o problema do meu trabalho. É uma aprendizagem literalmente sob demanda, que vai possibilitar cada vez mais uma renovação do nosso conhecimento, uma atualização do nosso conhecimento, dos nossos conceitos. Nós vamos estar cada vez mais com a possibilidade de nos atualizarmos constantemente, né? De não mantermos, né? De não continuarmos achando, por exemplo, que a Terra é quadrada, né? Essa atualização aqui ela vai ser cada vez mais possível, né? Plana, né? Quadrada não é plana. Isso vai facilitar também o redirecionamento de nossas carreiras, né? Quem aí, em qualquer momento, né, quiser redirecionar a sua carreira, essas universidades virtuais, essas plataformas todas facilitam enormemente o redirecionamento de carreira para qualquer área, eu diria. Também, isso tudo vão levar a mudanças profundas nas formas de ensinar e aprender. Aí, coincidentemente, eu estava pensando numa experiência pessoal. Em 82, quando eu fui morar na Inglaterra, eu morei 2 anos lá fazendo um curso, estudando, eu fiz um chamado de placement test, né, para um curso de inglês, né? Não tinha computador naquela época, era tudo ainda escrito, né, impresso. Mas olha que interessante. Lá no país de Gales até. A professora começou a conversar comigo em inglês, e aí, claro, aí ela já estava avaliando o meu conhecimento, né? Minha fluência, meu uso de gramática e assim por diante. Aí ela colocou uns exercícios na minha frente, como se fossem assim, os exercícios, como se fosse o beabá, digamos assim. Aí ela ficou observando eu responder a velocidade e o nível de acerto. Só que, por exemplo, o exercício tinha 50 questões. Quando eu cheguei na 10ª, ela falou, pode parar. Me deu o nível 2, um pouco mais difícil. Aí, à medida que eu fui fazendo rápido, ela falou, pode parar. Ou seja, ela me parava logo no início, quando ela percebia que eu já tinha aquele conhecimento prévio. Ao invés de eu fazer tudo, olha que interessante.
não é? Quando a gente fala mudanças profundas na forma de ensinar, não é? Ou seja, ao invés de você fazer 50 exercícios, que só iriam me cansar, muito fáceis, ela ia colocando os mais difíceis por níveis, até chegar no nível mais difícil, foi onde, claro, eu fiz, mas aí era cada vez mais difícil fazer. Por quê? Era um nível de domínio da língua que eu não tinha ainda 100%, como hoje eu continuo sem ter, né? O 100%. Mas, ou seja, é uma forma muito interessante, e esse tipo de conceito, ele vai estar cada vez mais presente em outras disciplinas também. Né? Para que você vai ficar submetendo o adulto ou um aluno qualquer a alguma coisa banal, alguma coisa que ele ou ela já dominam há muito tempo? Vamos, então, começar, na medida em que você percebe que a pessoa já sabe, passa para frente, passa para frente, passa para frente, até chegar num nível, ou seja, você vai colocando desafios cada vez mais complexos, evidentemente, até o momento em que a pessoa sente assim, não, daqui para frente, realmente eu preciso de ajuda, daqui para frente eu preciso aprender mais. Ou seja, eu não vou ficar chovendo sobre o molhado. Né? É claro, e aí, por exemplo, né, nós já temos alguns cursos gravados lá, e aí nós temos a descrição do curso na plataforma. A pessoa vai ler lá a descrição e, dependendo da formação dela, ela vai dizer assim, não, esse curso não é para mim, isso aqui eu já sei. Não é? E outra pessoa que nunca viu aquilo, ela, isso aqui pode me ajudar, então eu vou baixar esse curso. Não é? Bom, novas possibilidades, né, então, de aprendizagem, a partir disso tudo aí que nós falamos, né? Eu falei. Vamos lá. Algumas vantagens, né, gente, nessas novas possibilidades. Primeiro, em qualquer hora, em qualquer lugar, em diversos aparelhos e equipamentos. O celular, né, se tornou cada vez mais algo definitivo, algo quase que ubíquo, né? Todo mundo tem. Então, se tornando também onisciente, né? O celular já nos ouve e nos responde e tudo mais, né? Mas, enfim, em qualquer aparelho, em qualquer equipamento, ou seja, com um celular, você, adulto, consegue fazer um curso, né? Se você quiser, em aeroporto e assim por diante. Né? Isso dá uma flexibilidade muito grande. É uma vantagem também bastante grande, né? A flexibilidade e essa plasticidade. Né? Também algo que eu sempre achei bacana na coisa gravada é a possibilidade de repetição. Né? Na sala de aula, né, quando o aluno pergunta uma, duas, três vezes, na terceira ou quarta vez, muitas vezes o professor já está um pouco irritado, o que não é bom, né, gente? A gente sabe disso. A gente, como professor, a gente não deveria se irritar. Mas, realmente, quando o aluno pergunta 3, 4 vezes, tem um problema muito sério, né, gente, com a repetição, que às vezes a pessoa repete a mesma coisa. E se o aluno, por exemplo, não entendeu aquela frase, você só repetir a frase, ficar repetindo a frase 2, 3, 4, 5 vezes, não vai ajudá-lo. Né? Então, o professor tem que ter uma boa noção de que talvez ele falou muito rápido, então ele repete mais uma vez a mesma frase por conta da questão auditiva. A partir daí, se o aluno falar assim, não, mas eu não entendi, não adianta repetir a mesma frase. Né? A explicação tem que mudar. Aquela mesma frase ela tem que ser explicada de forma diferente. Claro que, quando está gravado, isso não é tão possível. A vantagem aí é que você pode retornar, ouvir de novo, e você pode parar no meio a gravação, coisa que você não pode fazer com o professor em sala de aula, dar um pause, né, no professor, ainda não pode. Quando for professor robô, vai ficar mais fácil. Mas você pode parar e aí você procurar, você de forma autônoma, vai lá no Google, vai em alguma outra coisa, no próprio material que você recebeu, e lê lá na frente, por exemplo, para você procurar entender aquilo que está sendo dito. Isso é óbvio, né, para todos nós. Mas essa possibilidade realmente de repetir e parar a repetição é melhor ainda, né? Uma outra vantagem, né, gente, das coisas gravadas, dos cursos à distância, é o custo mais baixo, né? E a penetração que pode ter no país. Eu sou maravilhado, né? Desde quando, não sei se alguns aí de vocês se lembram, mas em 2001, quando eu era lá da fundação, nós promovemos um primeiro seminário internacional de educação no Brasil, todo à distância. Na época que a internet estava quase que
engatinhando aqui. Por que a gente fez isso? Porque naquela época nós conseguimos já atingir muita gente em diferentes lugares do país, né? Foi até gratuito, né, esse seminário. Isso me fascina, essa possibilidade de você fazer algo, por exemplo, em Belo Horizonte ou em qualquer outra cidade ou país, e aquilo ali poder correr o mundo. Claro que aí você teria que ter tradução, teria que ter legendamento, que é o que nós vamos fazer também com os cursos da nossa plataforma, mas é muito interessante isso, uma pessoa lá nos confins, lá na Mongólia, se quiser poder assistir um curso que foi gravado aqui no Brasil, né? Que seja aí com a tradução em inglês ou em alguma outra língua. Mas, enfim, na China, da mesma forma, né? A gente poder trocar ideias. Eu tenho uma amiga chinesa, professora lá, de vez em quando eu converso com ela, né, pela internet. Isso é fabuloso, né? E isso faz com que, evidentemente, se possa ter um custo baixo. Porque aí, se tem quem produz o material, tem um ganho de escala, né, gente? Também. Isso torna o negócio possível. Bem, também é uma outra vantagem a diversidade de materiais e estratégias, né? Não só material gravado, mas o material gravado, mais o texto de apoio, mais uma planilha, mais um outro instrumento, uma outra ferramenta. Quando você coloca isso tudo junto, né, mais um podcast, essa diversidade de materiais e de estratégias fazem com que você possa ter uma aproximação muito maior, muito mais profunda com aquele objeto de estudo e que, então, você possa construir um sentido. Lembrando que aprender é isso, né, gente? Aprender não é memorizar, não é repetir. Aprender é construir sentido para você. É trazer aquilo para dentro de você, né? É aquilo ali se juntar, né? No que é chamado de, na aprendizagem significativa, tem os subsunsores, né? Você conectar esse material novo com aquele material que já está lá dentro, você fazer a sua conexão, né, que se torna, então, uma conexão consciente, e aí você pode dizer que você aprendeu. Você sabe que você aprendeu mais ainda quando você explica aquilo, quando você tem a oportunidade de colocar aquilo para fora, né? Então, mas essa aprendizagem ela fica mais facilitada com esses diversos materiais, essas diversas estratégias. E, evidentemente, como já falei, uma diversidade enorme de áreas e temas, né? Olha que bonito aí esse origami voador, né? Alguns desafios, né, gente? Evidentemente, tanto para o provedor de conteúdo quanto para o aprendente, né? O estudante, né? O estudante adulto, no caso, né? Primeiro, o provedor de conteúdo tem que se preocupar com conteúdos relevantes. É o que nós, ao montar a nossa plataforma, ao montarmos, né, a nossa plataforma, nós estamos nos preocupando com isso. A pergunta é, será que esse curso é relevante? Será que esse curso vai fazer diferença? Será que esse curso pode ajudar em alguma coisa as congregações? Ou seja, o conteúdo precisa ser relevante. A apresentação também precisa ser interessante, com uma linguagem adequada. É o que a gente também tem tentado, né? A gente, claro, tem sempre que evoluir muito nisso, mas uma apresentação interessante com uma linguagem adequada também ajuda muito. Programas interconectados, ou seja, um curso interconectado com o outro, para fazer lá aquele percurso, para que um bloco possa ser colocado como os tijolos aqui da parede, né? Um sobre o outro, constituindo algo maior. Então, essa interconexão é muito importante. Diferentes níveis de aprofundamento. Nós estamos, por exemplo, montando um curso para a formação inicial dos religiosos e religiosas. Então, o jovem ou a jovem que chega lá, né, que começa a se formar e tal, é um curso na área de gestão. Claro que esse curso é um curso mais básico, né, o primeiro. Aí só que vão ter vários níveis, um mais básico, depois um mais intermediário, outros mais avançados, ou seja, diferentes níveis de aprofundamento. Todos nós sabemos o tanto que isso é importante. E também uma preocupação que o provedor tem que ter é manter o engajamento do aprendente, né, do aluno. Né? Ou seja, se for algo muito chato, a pessoa não se mantém. Claro que, desculpa, uma última coisa aqui é fazer valer o tempo da pessoa. Ou seja, tem que ter uma relevância tal que o tempo que a pessoa disponibilizou para estar ali, ela sente que valeu a pena. Né? Então, é algo importante.
Só voltando um pouquinho aqui, engajamento aqui significa também engajamento aqui. Ou seja, tanto o provedor tem que se preocupar com o engajamento, mas também o aprendente, o estudante, né? Quer dizer, o interesse real, a perseverança, a disciplina. Uma coisa que eu aprendi muito ao longo da minha vida, eu não sou, assim, tipicamente, desde cedo, digamos, uma pessoa muito disciplinada. Eu sou muito perseverante, mas não sou tão disciplinado. Na época do meu doutorado e do mestrado, eu tive que aprender muito sobre disciplina, senão eu não concluía, né? Ou seja, ter uma hora para estar ali todo santo dia, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Quantos finais de semana eu passei 12, 14 horas na frente do computador, sábado, domingo, feriado, claro que sem querer, né? Assim, não querendo, doido para fugir, mas é a perseverança e a disciplina, senão a gente não chega lá. Nos cursos à distância, né, nessa aprendizagem remota, virtual, isso é fundamental. Se a gente não tiver disciplina e perseverança, a gente não se engaja, a gente não faz, a gente não conclui. Então, a gente tem que fazer até esse autoexame, né? Eu tenho disciplina suficiente? Uma outra coisa, um outro desafio para o aprendente é a continuidade, que está ligado à perseverança, né? Ou seja, eu vou começar e continuar, porque senão também eu não vou aprender. Também eu tenho que estudar e tenho que fazer o meu papel para eu aprender. Tenho que refletir, tenho que trazer aquilo para dentro de mim, tenho que procurar fazer aquelas conexões internas que eu já mencionei, senão eu não aprendo. Então, eu preciso estudar e preciso aprender. E isso também cabe a mim. Também, nesse autoexame, eu tenho que averiguar essa minha capacidade de estudos autônomos. Será que eu tenho mesmo capacidade para estudar sozinho ou eu preciso de alguém ficar em cima de mim? Né? Como adulto, normalmente a gente dá conta, né? Sozinho. Mas a gente tem que se policiar às vezes, não tem? Concentração. Também uma capacidade de concentração, de se manter ali concentrado no assunto, no tema, né? Porque senão também você não consegue. Fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não funciona. Também eu tenho que me preocupar com a minha aprendizagem real. Essa avaliação eu que tenho que fazer, é uma autoavaliação. Será que eu estou aprendendo de verdade? Ou eu estou fingindo que estou aprendendo? Então, ou seja, cada um adulto, autônomo, né, é capaz de se inquirir sobre isso e concluir se está aprendendo ou não. Também não vale dizer assim, mas o material é muito ruim. Mas será que eu li, eu estudei, eu fiz meu esforço, eu me concentrei? Né? É igual o livro, né? Às vezes você começa a ler um livro, aí você culpa o livro. Às vezes o livro é muito bom, você é que não está no momento, né? Ou não está com a maturidade suficiente, às vezes, para entender o livro. Também um desafio, né, para o aprendente é a sua satisfação. Eu estou satisfeito com o curso que eu estou fazendo? Eu estou feliz, eu estou aprendendo, eu sinto que eu estou caminhando? Essa satisfação ela é fundamental. Essa satisfação traz o sentimento de realização. Olha, eu me sinto realizado, eu consegui fazer esse curso, consegui terminar, se houve avaliação, né? Eu tirei notas boas, mas se não houve avaliação, eu avalio, eu me autoavalio bem, eu acho que eu aprendi bastante, então eu me sinto realizado. Bem, essa série de pressupostos, né, nos levaram, evidentemente, a criar uma plataforma com todas essas preocupações, né, gente? Claro que não é algo ainda perfeito, nós temos perfeita consciência disso, né? O que é a nossa plataforma, né? Por enquanto, algumas características dela, algumas coisas que a gente está procurando trazer, né? Primeiro, como eu falei, a plataforma, a ideia é que ela se torne um centro de referência em governança e gestão para instituições confessionais católicas. Eu vou abrir depois esse guarda-chuva para vocês verem que é muito amplo, né? Com uma série de produtos e serviços, tá? Produtos e serviços gravados, escritos, né? Uma coisa escrita, uma apostila escrita, um material de acompanhamento escrito, e também gravado para uso autônomo de cada um. Materiais para uso remoto, síncrono, algumas coisas síncronas, como esse encontro que nós estamos fazendo aqui agora, ou seja, é remoto, mas é síncrono. Vocês estão aí, eu estou aqui ao mesmo tempo.
Também a possibilidade de produtos e serviços presenciais que podem ser apreciados lá na plataforma, eventualmente contactados, comprados através de lá, mas são serviços presenciais. E também uma série de produtos e serviços remotos, mas assíncronos, né? O remoto e o assíncrono é a mesma coisa de gravado e escrito, né? Para uso autônomo, tá? É a mesma coisa. Ou seja, é um vídeo gravado. Então, é algo remoto que você assiste quando você quiser. E, como eu disse, né, já falei, esse material todo ele é composto de vídeos, textos e podcasts, ou seja, material só com som. Bem, mais o quê, né? O que nós usamos para construir a plataforma, né? Toda a nossa experiência e nossos conhecimentos práticos transformados em conteúdos de ensino. A plataforma, até por ser de governança e gestão, ela tem uma característica de conhecimento mais prático. Se vocês falarem assim, eu vou ter ciência básica lá na plataforma, eu diria que não. É ciência aplicada, né? Ou seja, através de conteúdos técnicos na área de governança e gestão. Ou seja, algo mais prático, algo para ser utilizado. É uma visão mesmo bastante instrumentalizada de diversos conteúdos. Não que esses conteúdos não provoquem ou não levem à reflexão, tá? Claro que sim, né? Como eu já disse, a reflexão é muito importante. Mas são conteúdos mais com uma finalidade realmente mais objetiva, mais prática. E também a nossa experiência para produzir conteúdos relevantes para o público católico, não bobagem, digamos assim. São conteúdos importantes. Um ou outro pode dizer assim, mas isso não é relevante para mim. Claro, se você já tem um mestrado, um doutorado naquela área, ou tem 20, 30 anos de experiência naquela área específica, aquilo ali, aquele curso específico, pode não ser relevante para você, mas pode ser relevante para muitas outras pessoas. E na plataforma, certamente, você vai encontrar uma série de conteúdos que você não domina, porque, né, é ilusão, só porque a gente tem um doutorado, achar que a gente domina as coisas. Pelo contrário, né? A gente tem alguma profundidade numa área muito mais restrita, né? Então, a gente não tem, normalmente, uma amplitude de conhecimento. Tem profundidade, mas não tanta amplitude. Também, evidentemente, uma linguagem, né, os cursos, o material todo, traz uma linguagem adequada ao público católico, porque nós conhecemos o público, nós estamos vivendo, né, convivendo com vocês há 20 anos, né, eu há mais um pouquinho, 24 anos, então a gente conhece a linguagem. Quando eu falo que a gente conhece, não significa que a gente acerta sempre, tá? Não é isso. Mas, de modo geral, a gente conhece a forma de pensamento, conhece a melhor linguagem, a gente tenta, evidentemente, utilizar, né, esse conhecimento, essa melhor linguagem, né? Também o ensino e prática, ou seja, há um ensino, né, algo que ensina, e uma proposta de prática, né? Com módulos diferentes, uns mais teóricos um pouco, outros mais práticos, e kits de materiais com ferramentas para vocês utilizarem. Ou seja, eu compro aquele curso, eu ouço uma parte gravada, mas aí, junto com ele, tem um material de apoio. Tem, por exemplo, um material para eu utilizar, por exemplo, na avaliação de desempenho ou num outro processo qualquer, ou seja, tem um kit, né, um conjunto aí de ferramentas, de planilha, de explicações que vem junto com o curso, para que eu possa realmente praticar aquilo. E aí, claro, né, uma série de conteúdos técnicos específicos, né, em diversas áreas de governança e gestão, para leituras. Às vezes a pessoa quer só ler, quer se atualizar um pouco, né, mas às vezes ela quer se formar melhor, né, ou seja, ela quer realmente se formar, ela quer estabelecer para si mesma uma trajetória, né, de formação. Eu vou mostrar aqui rapidamente uma outra apresentação, que são esses percursos formativos que nós desenvolvemos. Lá de 2017, 2018, 2019, nós estávamos já pensando nesses percursos formativos, né? Com diversos tipos aí, abrangendo grandes áreas, né?
na área de gestão de instituições confessionais, gestão eclesial, que nós chamamos de gestão integral, que é uma visão bem ampla, bem sistêmica de gestão, na área de desenvolvimento humano, na área de direito canônico e gestão, na área de governança propriamente dita, na área de comunicação, na área de estratégia e estudos avançados. Aí, então, lá atrás, nós desenhamos alguns percursos formativos que, aos poucos, vão estar disponíveis também na nossa plataforma. Por exemplo, então, eu quero fazer um curso de gestão de instituições confessionais, né? De forma mais ampla, por exemplo, para eu me qualificar para ser gestor de uma escola, ou de uma ILPI, ou de uma aula social, ou seja, é algo mais amplo. A certificação final seria em gestão de instituições confessionais, uma certificação um pouco mais aberta. Quais são os módulos, por exemplo, que eu poderia fazer, né, com o Axis, né, a partir da plataforma? Um módulo de gestão de pessoas. Esse módulo ele vai variar em termos de carga horária, dependendo aí do curso. Mas módulos com cursos na área de gestão de pessoas, módulos, né, dentro desses módulos, disciplinas aqui de métodos qualitativos e quantitativos, muito importante para não misturar, né, alhos com bugalhos, né? Aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre esses métodos aí de pesquisa e tudo mais, né? Um módulo de gestão patrimonial, um outro módulo de gestão do economato, tanto esse quanto esse também, dentro aqui, diversas disciplinas aí financeiras, administrativas, controles, né? Um módulo de gestão financeira, propriamente dito, que dependendo do curso, ele vai estar até um pouco separado de gestão do economato, ou seja, mais aprofundado um pouco. Um módulo de gestão contábil. Ou seja, se eu fizer esses 6 módulos, eu tenho uma certificação em gestão de instituições confessionais. Uma outra possibilidade, eu quero uma certificação na área de desenvolvimento humano. Se eu sou psicólogo, de repente eu não preciso, a não ser que eu queira me atualizar. Mas se eu tenho uma formação em pedagogia, em teologia, mas eu quero entender mais dessa área de desenvolvimento humano, como é que as pessoas são, como é que elas reagem, como é que elas são no trabalho, quais são as características delas, o que eu tenho que saber para lidar com as pessoas. Então, vários módulos aí, todos aqui, dentro da área humana, dentro da área de psicologia. Gestão de pessoas, gestão de si, que é um aprofundamento, né, de gestão de pessoas. Aqui é muito gestão de si mesmo, né, da pessoa se conhecer para se gerenciar bem. Gestão de conflitos é um problema normalmente muito sério nas instituições. Um módulo só sobre gestão de conflitos, um módulo sobre empoderamento, né? Eu, no meu doutorado, eu trabalhei muito essa questão do empoderamento e é algo que se torna cada vez mais importante, né? Não só na questão de gênero, por exemplo, as mulheres se empoderarem mais, mas empoderamento de modo geral, né? Nós, como pessoas, como cidadãos, nos empoderarmos mais para lidarmos com esse ambiente onde a gente vive, né? Então, um módulo sobre empoderamento, um módulo sobre gestão de mudanças. Hoje há certificações internacionais na área de gestão de mudanças. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Certificações, inclusive, muito caras, para você ter um certificado em gestão de mudanças. Então, nós estamos trazendo isso aqui também para dentro da área de desenvolvimento humano. E se você for psicólogo e quiser, por exemplo, vamos supor que na época da psicologia, você trabalhou só psicologia clínica, por exemplo, mas você quer agora aprender mais sobre avaliação psicológica para trabalhar com psicologia organizacional, para trabalhar com seleção. Então, esse módulo aqui também, só que aí, claro, ele é restrito a psicólogos, né? Por conta das questões dos testes que tem que ser usados, só o psicólogo pode utilizar. Então, a certificação seria em desenvolvimento humano. Se você não é psicólogo, você faria esses módulos aqui, mas você teria uma certificação também em desenvolvimento humano. Uma outra possibilidade, um outro percurso formativo possível, na área de gestão eclesial, por exemplo. Aí com vários módulos também, né? Só lembrando, por exemplo, nos últimos 2 anos, né, nós temos trabalhado em parceria com o ISTA, né, uma pós-graduação em gestão eclesial. Então, os módulos, por exemplo, seriam direito canônico aplicado,
métodos também quali quantitativos, como o anterior, também gestão patrimonial, ou seja, patrimônio da igreja, né? O patrimônio, como é que eu gerencio esse patrimônio? A área de gestão de economato também, né? Muito importante, gestão financeira, gestão contábil. Ou seja, alguns módulos são comuns, né, a outros cursos de gestão, né? Então, você teria uma certificação em gestão eclesial. Evidentemente que aí, no caso, esses módulos, a linguagem dele e o material seria todo mais adaptado realmente à gestão da igreja, né, de igrejas, de paróquias, dioceses, arquidioceses e assim por diante. Outra possibilidade. Não, eu quero me tornar um gestor muito bom em escolas católicas, né? Eu quero ser um excelente gestor de escola católica. Então, eu faria os seguintes módulos. Um módulo específico de gestão escolar. Eu vou trabalhar, por exemplo, num curso agora em setembro sobre perda de alunos nas escolas católicas, que foi assunto de um livro, né, que nós lançamos no ano passado. Naquele curso, eu vou falar muito sobre gestão escolar também. Ou seja, se eu quero uma certificação em gestão integral de escola católica, a gestão escolar, propriamente dita, a gestão acadêmica, a gestão do conhecimento, ela é fundamental. Um outro módulo importantíssimo, que é a gestão de pessoas, um módulo de gestão do economato e gestão financeira, fundamentais para ser um bom diretor de escola, um módulo de legislação educacional, né? Se eu não sou pedagogo, não fiz lá aquelas disciplinas que estudam muito legislação, então esse módulo traria a legislação aqui educacional, atualizada, evidentemente, e um módulo também de comunicação aplicada a escolas. Então, de novo, 6 módulos, 6 grandes módulos, então eu obteria uma certificação em gestão integral de escolas católicas. Um outro módulo, está terminando, viu, gente? Aqui sobre governança, porque nós queremos deixar um tempo também para vocês perguntarem. Governança de instituições católicas. Então, eu quero me tornar especialista em governança de instituições católicas. Então, por exemplo, módulos de governança e compliance, o que é, as bases, como onde se aplica, quais são os princípios de governança, princípios de compliance, e assim por diante. Um módulo de gestão de riscos, que é algo que, de modo geral, as congregações ainda sabem muito pouco, utiliza-se muito pouco ainda os conhecimentos da área de gestão de risco. Também documentos da igreja aplicados, né, à governança, o que a igreja tem falado ao longo dos séculos em termos de governança, quais são os documentos que se aplicam aqui na governança, né, como instrumentos de governança, as estruturas de governança propriamente dito, né, porque como é que a gente pode estruturar um programa interno de governança, os papéis e funções da governança dentro dessa estrutura, quais são os diversos papéis, quais são as diversas funções, e um último módulo sobre governança, sucessão e o futuro das congregações. Qual é o papel, por exemplo, da governança no futuro das congregações? Feitos esses módulos, a pessoa ganharia e receberia uma certificação em governança de instituições católicas. E um último aqui, não, ainda tem, esse é o penúltimo. Também um módulo, uma certificação em estudos avançados, que nós estamos chamando de estudos estratégicos. Aqui, realmente, é um módulo para quem já está na estrada, né, há muito tempo, digamos assim. Quem já tem uma boa experiência de gestão, quem já tem mestrado, eventualmente doutorado também, mas não é na área específica, às vezes, de gestão. Ou seja, aqui, um módulo, por exemplo, de gestão e inteligência artificial. Não dá mais para falar sobre gestão sem falar em inteligência artificial, que vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Tendências em gestão de pessoas. Também tem gestão de pessoas mais básico, mais beabá, mas o mundo está mudando, está desenvolvendo. Tem uma série de novas questões aí ligadas à gestão de pessoas, que são questões novas para o Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente praticamente não fala em diversidade na área de gestão de pessoas. Tá? Eu falo no nosso curso de gestão de pessoas desde 2009, mas se fala muito pouco. No mercado se pratica muito pouco ainda diversidade. Mas é uma tendência e as pessoas vão ter que aprender mais sobre isso. Direito canônico aplicado à gestão, né? Mas aí realmente algo mais digamos assim, sofisticado, não é? Gestão financeira avançada também não é o beabá, não é? Gestão financeira avançada, estratégia e cenários,
como é que você faz essa leitura estratégica, como é que você constrói cenário, é importante, não é importante, como é que você pode lidar com isso, e também gestão contábil avançada, né? Ou seja, para quem já tem algum domínio, mas aqui é um avançado. Você teria aí uma certificação em estudos estratégicos. E, finalmente, se alguém quiser fazer uma salada, no bom sentido, poderia pegar, por exemplo, de cada um dos cursos, determinados módulos e montar um programa muito específico, só para si mesmo, ou seja, um programa absolutamente, digamos assim, customizado, né? Um programa muito singular, né? E aí você teria uma certificação que teria que ser vista aí qual seria o nome, porque você pegou módulos, na verdade, de diversos outros cursos. Mas isso é perfeitamente possível, porque, nesse caso, a sua necessidade é uma necessidade também muito específica. Bom, voltando aqui, então, só para a gente já fechar. A nossa plataforma, então, né, ela prevê uma interação com o aprendente, o respeito ao público, como eu já disse, cursos em diferentes níveis, do básico ao avançado, um repositório de conteúdos, como eu já mencionei, materiais criados para suprir lacunas observadas, ou seja, na nossa observação, na nossa vivência, a gente percebe uma série de lacunas, esses cursos estão sendo criados para suprir essas lacunas. Numa diversidade bem grande, dentro de governança, por exemplo, como eu já falei, governança propriamente dita, compliance, risco, são cursos que estarão disponíveis, está na plataforma. Base da governança, monitoramento de governança, papéis da estrutura de governança, né? Na área gerencial, né? Ou área de gestão propriamente dita. Na área educacional, ou seja, gestão educacional. Diversos cursos, né? Nas diferentes áreas, com facetas acadêmicas e gerenciais. Aí é um curso, por exemplo, para educação infantil. Mas, como eu disse, não é aí uma ciência básica. É educação infantil numa perspectiva gerencial. Não é? Como é que eu posso melhorar, por exemplo, a nossa educação infantil? Aí é um curso para ensino médio, para gestão dos alunos, da sala do ensino médio. Então, é um curso para o coordenador, o diretor aprender a lidar melhor, fazer uma melhor gestão do ensino médio, numa faceta, realmente, numa leitura acadêmica e gerencial. Na área de gestão de pessoas, vários cursos e subtemas, já tem vários lá na plataforma, na área financeira, na área administrativa, na área de tecnologia da informação, na área de comunicação e marketing, na área de gestão patrimonial, na área de obras sociais, gestão de LPIs, né? Aqui dentro, por exemplo, hoje também, LGPD, por exemplo, né? Nós estamos produzindo vários materiais, Márcio aí coordenando isso, mais a Branca, cartilhas, né? O Adilson também, cartilhas aqui na área de LGPD, né? Porque é um tema que está cada vez mais em evidência agora. Gestão também de casas de retiro, não é? Mas também os religiosos aposentados. Né? Desde o início do curso de gestão de pessoas, em 2009, eu falo muito da importância, na verdade, né, de se pensar num projeto de aposentadoria, né, para os idosos. Né? Aquela irmã, aquele irmão ou padre que trabalhou até muito, 70, 75, e aí se afastou, mas continua, né, é um membro da congregação. Nós vamos fazer, então, uma curadoria específica de conteúdos, pensando também nos religiosos que não estão mais na ativa. Conteúdos com leituras interessantes, né? Partes do projeto de envelhecimento de maturidade que a gente tem, que a gente desenvolveu, coisas na área de arte e cultura, passatempos, propostas de atividades para a fruição daquele religioso, daquela religiosa que não está mais na ativa. Ou seja, algo mais leve, algo gostoso também, algo bonito, algo gratificante, né? Para os religiosos, né? Hoje, por exemplo, na plataforma, nós já temos, né, alguns cursos na área de desenvolvimento de liderança, gestão de pessoas do dia a dia, tomada de decisão, ética e moral, formação de equipes, clima organizacional. E temos também, né, a possibilidade já de se consultar ou contratar serviços de consultoria, próprio programa de governança, mais aí uma série de serviços e produtos que já estão disponíveis. Dentro, em breve, nós vamos ter, por exemplo, um kit de avaliação de desempenho que já está pronto,
Karina está fazendo a edição final. Nós vamos ter um autodiagnóstico para colégio, que também estou trabalhando nisso, né? Nós estamos trabalhando para que depois aí o Namilton vai nos ajudar, para que nós possamos, por exemplo, disponibilizar, né, um autodiagnóstico para cada colégio fazer o seu próprio diagnóstico sozinho, de forma autônoma, tudo automatizado. Também curso de gestão para formação inicial de religiosos, eu já falei, né? Plano de comunicação e marketing para as instituições, mais, que vão entrar brevemente, 54 produtos e serviços. Ou seja, nós vamos ter aí, para começar, cerca de 75 produtos e serviços já, que dentro em breve estarão disponíveis. Vou só mostrar para vocês aqui, rapidamente, alguma coisa da plataforma agora, um minutinho só. Estamos terminando, aí a gente... Peraí. Só a cara, né, da plataforma, digamos assim, para a gente voltar lá, para a gente abrir para perguntas. Karina, está dando para ver aí já? Karina? Sim, já está ok. Tá compartilhando aí já? Está ok, Sebastião. Tá. Então, gente, a plataforma, assim, uma das páginas dela, né, é a loja virtual. Uma das páginas dela é a loja virtual, né? Então, depois nós vamos ter outras coisas na plataforma que não vão ser, por exemplo, cobradas. Artigos técnicos, uma série de coisas lá para aposentados, boletim técnico, vai ter uma série de coisas, por exemplo, que vão ser gratuitas, que não vão estar aqui na loja, né? A loja, propriamente dita, onde você poderá comprar produtos, tipo livro. Aí, se você clica no livro, por exemplo, né, você quer saber mais sobre o livro, será que o livro me interessa? Né? Vou ver se abre aqui, só para a gente ver. Então, aquela descrição que eu falei para vocês. Ó. Então, aqui tem um livro, fala um pouquinho mais sobre o livro, né? Algumas informações. Você pode escolher aqui se você quer, por exemplo, um livro físico ou então um livro digital. E aqui embaixo tem uma descrição mais detalhada do conteúdo do livro, né? Ó, você lendo aqui, você vai ter uma ideia muito melhor do que trata o livro, para ver se você compra ou não, para ver se vale a pena comprar ou não. E aí, embaixo, também você vai ter outros produtos relacionados, né? Por exemplo, aqui, como é livro, está relacionado ao livro, outro livro, que é o outro livro sobre gestão de pessoas, né? Que nós escrevemos há mais tempo, está na 3ª edição, trata só de gestão de pessoas, né? Então, se você clicar, por exemplo, em outro produto, só mais um aqui, para vocês verem que aí aparecem outras características, né? Por exemplo, aqui, se você clicar aqui, quando está em breve, é porque, evidentemente, vai ser disponibilizado dentro em breve, não está pronto ainda. Aqui, ó, assessoria para elaboração e adequação do plano de governo provincial. Uma primeira descrição, você deixa seu nome para que a nossa área de relacionamento com o cliente entre em contato. E aqui você tem uma descrição um pouco maior do trabalho em si. O que é esse trabalho? Né? O que é essa assessoria? Ela se constitui no quê? E aí tem outros produtos relacionados. São consultoria, recrutamento, formação para elaboração de planejamento estratégico, ou seja, essas 3 coisas aqui estão relacionadas, por exemplo, com essa assessoria. Ok? Então, parando aqui, agora só um minutinho, vou abrir para vocês, por favor, para perguntas, tá, gente? Eu gostaria de... Só um minutinho. Ok, não, é só para mostrar, na verdade, nossa última transparência, agradecer a vocês, mas abrir aqui, obrigado, né, aqui, e abrir agora para perguntas, viu, antes do obrigado final. Eu vou parar agora de compartilhar. Por favor, quem quiser fazer algum comentário ou perguntar algo, vai ser possível só pelo YouTube. Vocês, por gentileza, façam, mandem para a Karina vai passar aqui para mim. Se eu conseguir ler aqui também no YouTube, estou com o YouTube aberto, aí eu vou aguardar.
Eu sei que tem um delay, né? Eu já falei, né? Ô, Karina, Oi, Sebastião. na sua tela aí, no YouTube, está lá atrás ainda, né? Uns 3 minutos de diferença, né? Dá uns 20 segundos. Espera aí, Karina, não entendi. Dá uns 30 segundos, de 20 a 30 segundos, beleza? Eu estou falando que as perguntas vão demorar a chegar, né? Por conta dessa diferença de tempo, não é isso? As perguntas. Eu não estou te ouvindo bem agora, Karina. Mas tudo bem, vamos ver se... Vamos aguardar chegar aqui as perguntas pelo YouTube. Na hora das perguntas é complicado, né, Karina? Por enquanto, não temos perguntas, não. Ah, ok, mas uma pergunta que eu já estou vendo aqui, do Ademir, do Ademir, né? Se o acesso à plataforma sai por uma espécie de assinatura. Ótima pergunta, obrigado. Eu me havia esquecido de falar nisso, né, na verdade. Vão ser 2 possibilidades de acesso. Assinaturas que vão permitir, digamos assim, um acesso a todas as áreas ou uma parte da plataforma, mas também sem assinatura, né? Ou seja, aquelas partes gratuitas, evidentemente, vão poder ser acessadas gratuitamente, e aqueles materiais que vão ser vendidos, tipo livro, produtos ligados à consultoria, serviços ligados à consultoria, que são vendidos, também poderão ser comprados, digamos assim, de forma individual, só um produto, só um curso, né? A granel, não é como a gente falava antigamente lá no mercado. Em vez de eu comprar 5 quilos de arroz, eu compro um só, 1 quilo só ou meio quilo. Então, isso vai ser possível também. Ou seja, acesso com assinatura, acesso sem assinatura para algumas áreas e o acesso à compra específica, só daquilo que, eventualmente, a pessoa quiser, sem assinatura, tá bem? Esses planos eles vão estar disponíveis aí, nós vamos lançar nos próximos dias. Obrigado, viu, pela pergunta, Padre Ademir. Ok. Sebastião, nesse processo formativo é possível ter uma orientação sobre um caminho mais adequado, tendo em vista a experiência do religioso ou da religiosa? Muito boa pergunta também. Sim, é perfeitamente possível, né? Nós estaremos fazendo, se o religioso ou a religiosa quiser, né? Um pequeno processo de coaching, né? De orientação, de escuta, né? Tanto à pessoa quanto, eventualmente, ao provincial ou à provincial, para ajudarmos a traçar ou sugerir alguns caminhos, né? Algumas rotas, digamos assim. Isso vai ser possível, sim. Eu particularmente, acho que isso, para quem é muito jovem, né? Principalmente os religiosos mais jovens, isso pode ser útil, sim. Então, com certeza, isso será possível. Só complementando, também tendo em vista a experiência. Sim, muitas vezes a pessoa tem uma experiência muito grande, por exemplo, na área educacional, né? Um religioso com uma ótima experiência na área educacional, na área pedagógica, propriamente dita. Mas, às vezes, ele quer aprender, ele ou ela quer aprender mais sobre gestão, propriamente dita. Então, a gente pode orientar nesse caminho quais os módulos, quais os cursos que ele ou ela poderiam fazer para se tornar um bom gestor. Evidentemente que provavelmente não vai fazer o módulo educacional, porque esse conhecimento a pessoa já traz.
Espero ter respondido aí. Mais 1 ou 2 minutinhos, se alguém quiser ainda perguntar. Karina, acho que não, né? Nenhuma outra pergunta não, né? Por enquanto, não, Sebastião. Tá, eu vou encerrar, então. 1h20 já, foi mais ou menos o que nós tínhamos planejado. Ora, quaisquer perguntas, quaisquer dúvidas, por favor, é só mandarem a pergunta para o e-mail, né, da comunicação. Comunicação, sem acento, né, @axesinstituto.com.br, ou pelo zap da área de comunicação, ou na nossa própria página, se vocês entrarem lá, tem aquele símbolozinho do zap, é só vocês mandarem por ali, a Karina encaminha para a gente. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas que aqui estiveram presentes para esse lançamento virtual, né, da plataforma. Agradecer por sua atenção, agradecer por seu carinho conosco, por sua consideração. É o mesmo carinho e consideração que nós temos por todos vocês, por todas vocês. Muito obrigado, até uma próxima, e a gente se encontra nos próximos produtos aí da plataforma ou mesmo em outros eventos do Axis, né? Muito obrigado e até uma próxima.